Boa noite, pessoal. Daí, tudo certo? Como que vocês estão? Nossa linha de hoje vai ser sobre o romantismo, a poesia romântica. Então, vou dividir isso em aulas diferentes. Nós, no primeiro momento, vamos estudar a poesia romântica, depois vamos estudar gerações românticas, depois a gente vai para a prosa romântica. Bom, então, nesse primeiro princípio, a gente vai estudar o romantismo. O romantismo é uma das literaturas mais punk que tem, é muito interessante o romantismo. Tem uns caras aí que são bem casca-grossa na poesia brasileira, que você vai ver. Então, a poesia romântica ela vem com uma estruturação muito interessante. Por quê? Porque nós estamos vendo que no passado, antes do romantismo, existia o arcadismo, existiam essas artes mais clássicas, barroco, classicismo, renascimento, tá? Neoclassicismo, então essas artes todas com um elogio formal, uma coisa bem, sabe, uma estética rigorosa. O romantismo vem para romper tudo isso. E aí que está a grande sacada do romantismo. Né? Então, o romantismo está numa situação cultural e social também muito tensa na época. Por quê? Porque nós temos a Revolução Francesa, nós temos as ideias do iluminismo, tá? As ideias filosóficas que vêm descrever a individualidade humana, vêm descrever a razão humana como maior potência, não mais as questões sentimentais. Então, a gente acaba vendo que o romantismo tem certas oposições ao elemento racional, muitas vezes. Enquanto as outras artes poéticas tinha, por exemplo, pegar o arcadismo, era muito racional, tinha que ser tudo muito racionalizado. O romantismo vem não, tem tudo que ser emoção, tem tudo que ser muito sentimental, né? Aquilo ali tem que gerar uma vida, tem que ser algo muito explosivo, momentâneo, instantâneo, tem que ser instintivo. É bem interessante. Então, a poesia romântica. Vamos passar aqui, ó. Tá? A estética romântica. Então, o romantismo teve origem, e ele vai estar muito forte nesses dois países da Europa, que vai ser a Alemanha. A Alemanha a gente vai ter grandes poetas românticos, vamos ter grandes escritores românticos. E também na Inglaterra. A Inglaterra será um berço também muito forte do romantismo. Nós teremos grandes poetas como Lord Byron, John Keats. A Alemanha, por exemplo, nós teremos Goethe, nós temos na música Beethoven, tá? Que é uma música romântica, do aspecto do romantismo. Está ali no século XVIII. Aí, esses dois países eles vão espalhar o romantismo pela Europa toda. Tá? E esse período vai consistir no quê? Quais são as atitudes de expressão e a temática que nós temos do romantismo? Ele não vai se apegar até o que as outras artes tinham como característica, ou seja, os modelos gregos e os modelos latinos. Muitos deles tinham a poesia grega e a poesia latina como um exemplo a ser seguido. É o caso do classicismo. Tá? O classicismo vai ser uma volta, que a gente chama de renascimento também, vai ser uma volta ao modelo da tradição greco-latina, às literaturas clássicas. O romantismo não. O romantismo vai fugir desse elemento do classicismo. Então, o romantismo vai ter essa liberdade formal. Vai ver que muitos dos poemas, a escrita romântica vai ser diferenciada. Né? As expressões artísticas vão falar de umas aspirações, de questões mais de angústia, de uma ansiedade, as questões dessa contradição interior nossa, dos nossos sentimentos interiores. Pode ver, nós temos muitas contradições interiores, temos muitos sentimentos que se chocam, que nós não conseguimos compreender. Os poetas românticos vão passar tudo isso em um caráter em tom pessoal, muito pessoal. Eles vão falar do eu deles, do eu que é atormentado, do eu dele que tem essa contradição interior, dos seus sentimentos pessoais, dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento, tá? Que está no meu peito, que está no meu coração. Então a gente vai ver que esse mundo individual do artista, do poeta romântico, vai ser muito forte dentro da estética romântica. E o sentido, a criação romântica vai ser uma criação individual, obviamente, tá? Ali no século XIX,
que o movimento vai apresentar uma multiplicidade de características. Ou seja, o que é, se você pegar o barroco, por exemplo, vamos pegar o exemplo do barroco. O barroco é uma estética fechadinha, bonitinha. Então, todo mundo tinha que escrever mais ou menos naquele molde, tá? Se você vivesse no barroco, se você fosse um poeta barroco, tinha que escrever mais ou menos naquele princípio que o barroco te dá. O romantismo, não. O romantismo ele te dá várias possibilidades de escrita, várias possibilidades de composição poética. Aí que tá a coisa bacana. Várias maneiras de você compor um texto, tá? Você pode falar de várias coisas. Ele vai te dar essa multiplicidade das atitudes, tá bom? Então, a única lei imposta pelo romantismo vai ser essa criação individual. A única coisa. Além dessa estética romântica que nós vamos ter, nós temos o homem romântico. É muito forte, muito característico dentro do romantismo, esse elemento do homem romântico. O que seria esse homem romântico, professor? O que é o homem romântico? É aquele homem apaixonado? Aquele homem que sofre de amores? Não. Você vai ver que o romantismo, é muito interessante isso. O romantismo é uma das estéticas literárias que não fala muito de amor, como a gente pensa. E, às vezes, quando ele fala de amor, é um amor tão melancólico, é um amor tão sombrio, é um amor tão triste, um amor tão pessimista, que a gente vê isso, que amor é esse? Tá? Então, a gente vê que não é o homem romântico, não é aquele cavaleiro que vem num alazão branco conquistar a sua dama. Não, não é nada disso. O homem romântico tem uma outra característica. O homem romântico ele vai surgir de uma nova ordem social. Como vocês podem ver, nós temos esse quadro ali, essa pintura. Essa pintura é relacionada à Revolução Francesa, é a liberdade guiando o povo. Interessante, né? A liberdade personificada, ali guiando o povo. Então, essa ordem nova social que nós vamos ter, que vem com as ideias das revoluções francesas, a Revolução Industrial é uma delas, a moral tá, vai ser também imposta por esses elementos filosóficos da época, e a questão religiosa e econômica também vai ser modificada. Como se pode ver, a Revolução Industrial ela vai modificar a economia da Europa. E essa modificação ela vai mudar também a ordem social, vai construir uma nova ordem social. Tem, ao mesmo tempo, sua experiência individual, porque se deixa envolver pelo clima do momento, enquanto é uma síntese desse próprio tempo, desse próprio momento. Então, vejam só, o homem romântico ele vai descrever a sua experiência individual, praticamente individual, tá? Ele vai se deixar envolver por esse momento. Por quê? Ele também é parte, ele é determinado pelaquele tempo. É mesmo agora, mesmo nós agora, tá? Nós aqui, ó, nós, na nossa era. Nós temos a nossa experiência individual. Cada um é diferente do outro, correto? Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos inseridos numa cultura massificada. Então, nós ainda somos uma síntese deste momento, desta cultura. Por mais que nós temos a nossa individualidade. O homem romântico tem essa característica. Ele tem a sua experiência individual, ele se envolve com os elementos sociais da época, e ele é uma própria síntese, um próprio resumo daquela época, daquele momento. O que nós temos dentro da poesia romântica? Que é característico da poesia romântica? Ressalta-se nela a ruptura do equilíbrio da vida interior. Você vai ver que a poesia romântica tem um elemento muito forte com a questão da consciência, as questões das nossas contradições interiores, do nosso mundo sentimental, com o triunfo da intuição e da fantasia, as quais alimentam o contraste entre as aspirações e a realidade. A gente vai ver que há uma mistura muito forte entre fantasia e realidade. Os poetas vão ver a realidade como algo muito pesado, algo muito tenebroso, temem até às vezes a realidade, o mundo real, e querem uma fuga deste mundo.
e acabam descrevendo um mundo onírico, um mundo da fantasia, um mundo da imaginação. Criam este mundo perfeito em suas poesias. E, às vezes, por incrível que pareça, eles querem fugir dessa realidade através da figura da morte. Então, eles acabam vendo que a única forma de fugir disso tudo, desse sofrimento que é imposto pela realidade, pelo mundo, pela vida, é tirá-la, morrer. O poeta romântico vai ter essa grande confusão, tá? E vai ter esse grande desejo, esse desejo da morte, constantemente, de tentar fugir dela. Mas o romântico não é também só isso, não é só morte, tem outras características. O homem romântico exprime a insatisfação do mundo contemporâneo. Então, o mundo que ele está inserido, para ele, gera uma grande insatisfação. Não é o mundo que eles querem viver. É um mundo que não o representa, né? Ele vai tentar descrever, através desse mundo, uma certa inquietude, uma tristeza muito forte, uma inspiração vaga, os anseios de uma realidade ainda melhor, tá? Vão ter esse inconformismo social. Esse inconformismo social vai ser muito característico na terceira geração romântica. Eles vão debater muito a questão da liberdade social, os ideais políticos, e o entusiasmo nacionalista. Vai ser muito característico isso da primeira geração. A primeira geração vai descrever muito os anseios e desejos nacionalistas, as belezas naturais nacionais da nação. A nação será uma grande pátria e esta pátria deve ser amada, adorada, desejada e cuidada e exaltada, né? Ele vai dar grande ênfase à vida sentimental, evidentemente, porque ele vai trazer muito a questão da experiência individual. Isso vai transformar ele em um poeta egocêntrico, egoísta, narcisista, em que tudo tem que girar em torno dos seus sentimentos, em torno das suas dores, em torno das suas lamentações. Então, tudo na sua vida vai ser medido, tá bom? Através da sua existência. E as características da poesia romântica? Então, as características da poesia romântica vai ser essa valorização da fantasia e da subjetividade. Subjetividade seria o quê? Essa experiência individual, a maneira que cada um enxerga o mundo, cada um vê as coisas. A visão do mundo centrada no indivíduo, o egocentrismo. A idealização da figura feminina vai ser muito forte. A mulher que será colocada e exaltada como uma divindade, como um anjo, como um ser imaculado, que não deve ser tocado, não deve ser violado, só deve ser amada, tá? E contemplada. Então, a mulher será colocada num pedestal dentro do romantismo, né? Porque a mulher deve ser realmente adorada. E, também, uma das idealizações será a idealização da natureza, a descrição do elemento natural, né? A descrição também, a realização da pátria e os ideais políticos e a luta pela liberdade. Ok. E a importância do romantismo no Brasil? Qual a importância que nós temos do elemento romântico no Brasil? A literatura brasileira, com o movimento romântico, ela adquiriu um aspecto muito interessante. Ou seja, ela trouxe uma definição de nacionalidade, que até então o Brasil não tinha. O Brasil não tinha essa busca de nacionalismo, não era falado, não era descrito nos poemas até então, do arcadismo, do barroco, movimentos a respeito da nacionalidade brasileira. O que é ser brasileiro? O que é a pátria brasileira? O que é esta nação? Qual é a cultura? Então, o romantismo vai ter a característica de trazer isso. Ele vai tentar descrever a nacionalidade, definir a nossa nacionalidade. E os propósitos expressos vai ser o quê? Essa valorização do passado histórico. Ele vai tentar descrever o nosso folclore, tá? As nossas lendas, as nossas fábulas, toda a tradição, até então histórica, dos indígenas que existiam naquela época, do século XVIII para o século XIX. Tudo isso, os românticos vão tentar descrever em suas obras.
com o subjetivismo romântico, as suas cogitações morais, sua religiosidade, com a interpretação do ser individual, nós vamos cultivar essa visão da nacionalidade, tá? Da paisagem física, da paisagem social, a nossa sensibilidade, a valorização das tradições e lutas sociais, políticas do momento. A importância do romantismo vai ser muito forte para a questão da compreensão e definição da nossa nacionalidade naquela época. E dos ideais políticos, por exemplo, você vai pegar, muitos dos poetas românticos eram contra a escravidão, que era tão forte no Brasil. Muitos dos poetas vão se posicionar a favor dos indígenas como um herói, entendeu? Então, o romantismo vai ter essa importância. Ele não é só um elemento literário, mas ele é uma literatura combativa também, uma literatura de movimentação da consciência para uma definição da nacionalidade, do nacionalismo brasileiro. Aí as gerações românticas, elas são divididas em 3 gerações, tá? Aí na próxima aula a gente vai estudar essas 3 gerações românticas. A primeira geração será a geração indianista ou nacionalista. Ela vai centralizar o índio como um herói. A gente vai pegar alguns poemas e ler alguns para caracterizar, como ver como que o índio está se figurando como um herói. Ele vai ter a valorização da natureza brasileira. Ali nós temos um traço, vejam só, que é uma Índia, a representação da floresta, as flechas. Então, essa é a primeira geração romântica. A segunda geração romântica, veja que nós temos um homem melancólico ali, pensativo, triste, solitário, é a ultra romântica, ou mal do século. Essa geração é muito fã. Eu gosto muito dessa geração. Essa geração, assim, ela é muito forte mesmo. Ela fala algumas coisas, alguns poemas que te deixam reflexivos demais. Ela vai ser uma visão dualista do amor. Então, esse amor, ao mesmo tempo que é bom, ele é mau. Ao mesmo tempo que ele causa um favor, ele causa um desfavor. Então, o amor vai ter essa grande característica, essa dualidade, essas duas naturezas. Eles vão ser muito pessimistas. Infelizmente, eles vão ser bem pessimistas. Toda a visão que eles têm sobre amor, toda a visão que eles têm sobre algo, vem de um caráter bem pessimista. A morte como solução para os sentimentos de uma educação à realidade. Você vai ver que muitos dos poetas vão ver que a realidade é muito forte, é muito dura. A única maneira de fugir dela é com a morte. Vocês vão ver que alguns poetas vão sofrer de amores, de amor tão ardentemente, amor tão forte, um sofrimento tão verdadeiro daquele amor, que ele vai fazer o quê? Vai desejar a morte. E a terceira geração romântica que nós temos é o condoreirismo. O condoreirismo vem com uma característica de uma poesia mais social. Uma poesia que os poetas eram abolicionistas e republicanos, eles queriam a abolição dos escravos, por exemplo. Tá? Isso vai ser uma tônica, algo muito forte dentro dessa poesia. E ela vai ser grandiloquente. Por que grandiloquente? Ela vai tentar descrever as coisas com uma maior eloquência possível. Tudo vai ser grandioso nestes poemas. Você vai pegar um dos grandes poemas que nós temos, é o Navio Negreiro, que nós vamos analisar nessas aulas. Então, fica aí. Hoje nós acabamos vendo a estética romântica, o que é a estética romântica, o que é o homem romântico, as características do romantismo, a importância do romantismo no Brasil e os princípios dessas 3 gerações românticas. Na próxima aula, nós vamos entrar e ver cada uma dessas gerações. Então, desejo a todos uma boa noite, pessoal. Um abraço a todos e qualquer dúvida, escrevam lá no Clavuns para nós termos as informações. Um abraço.